Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está começando mais um momento de discussão de assuntos. Nós vamos falar hoje sobre a questão de pele, tratamentos de pele, com a doutora Tatiana. Já já ela deve estar entrando. Enquanto isso, depois da doutora Tatiana, a gente vai ter... Já entrou a doutora Tatiana, depois dela nós vamos ter uma nutróloga, especialista em oncologia, às 17 horas. Mas a doutora Tatiana está aí, a gente já vai conversar, bater um papo, vocês podem colocar as perguntas. Boa tarde. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem, doutora Tatiana? Vou fixar aqui o negócio. Pronto. Ai, não. Sim, agora é pronto. Tudo Pronto. bem? Tudo bem, como estão as coisas? Como está o seu isolamento? Eu não estou em isolamento, né? Eu estou trabalhando no Hospital das Clínicas, então eu não estou Certo. isolada. Mas Certo. tá tudo bem. Estamos aí. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir mais tarde também. Tá legal. Então, eu sou Tatiana Gabi, eu sou médica dermatologista. Eu sou formada na USP, na Universidade de São Paulo. E eu sou assistente do Hospital das Clínicas na parte de dermatologia, né? E também sou associada da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Acho que é isso. Certo. Nesse momento, o que o profissional de dermatologia pode contribuir em termos ao Covid? Então, eu acho que de várias formas. Nós temos alguns colegas que estão mesmo na linha de frente, então os colegas da Santa Casa, alguns do HC, alguns da Escola Paulista, né? A gente tem vários colegas que estão atendendo as doenças de pele que são graves nos próprios consultórios. A gente tem colegas prestando atendimento através da teledermatologia, né? E a gente tem uma experiência grande com essas drogas que são utilizadas para o Covid aí, então com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, porque são tratamentos que normalmente a gente faz para doenças específicas, como por exemplo lúpus e outras colagenoses, que são doenças bastante específicas. E a gente tem uma segurança. Então, assim, eu acho que o dermatologista pode ser aquele médico que agora vai dizer assim, realmente não é tão tóxico assim. Se funciona ou não da forma como está sendo estudado, isso a gente não consegue dizer, é uma doença muito nova. Mas a questão da toxicidade, a gente tem bastante experiência com a medicação e realmente não é algo tão preocupante. Nesse sentido, né? Inserido na pele da pessoa que está com Covid, se alguma pessoa que está com Covid, se ela precisar de um tratamento dermatológico, como vocês já atenderam alguém assim? Há alguns pacientes que estão precisando de algum tratamento dermatológico? Bem, na verdade, assim, existe uma síndrome dermatológica na COVID, então existem algumas pessoas que apresentam lesões na pele, tá? Essas lesões, elas lembram as lesões de dengue, então são rachas, são lesões vermelhas que podem aparecer na pele toda. Geralmente ela tem uma distribuição do tronco para os membros e ela é fugaz. Então, assim, não teria uma necessidade de fazer um atendimento nesse momento por causa disso, né? Mas a gente consegue, a dermatologia ela é muito visual e hoje em dia, como foi liberada a telemedicina, a teleconsulta ela consegue contemplar essa sua dúvida. Então, assim, se tem um paciente que sabe que está com Covid ou que está com sintomas gripais, ele consegue contatar o dermatologista dele através da teleconsulta, que é algo instituído, né? E discutir realmente o que está acontecendo na pele dele, quer seja essa síndrome associada com a Covid, quer seja um outro problema, porque pode aparecer mesmo. E a gente consegue prestar essa consulta à distância, que acho que é uma coisa muito bacana que a gente tem essa possibilidade hoje. Eu tenho visto em algumas pessoas, eu não sei se seria algo normal do Covid, mas na região dos olhos fica um pouco meio que entre o vermelho e o arroxeado aqui entre os olhos nessa região.
Bem, todo mundo que está com doença, né, uma doença consultiva, como a gente está vendo que a Covid pode ser, né, ela pode se tornar muito grave, pode desenvolver esse tipo de quadro. Ele pode ser tipo, como se fosse mesmo uma olheira, um cansaço grande, Sim, porque dá uma dor muito grande, né, na parte muscular. Então, as pessoas ficam quebradas. Lembra muito uma dengue. Inclusive, no interior de São Paulo, o diagnóstico diferencial está muito difícil de ser feito assim nos exames, que os exames ainda são um pouco precários. Então, a gente tem alguns falsos positivos e desculpa, alguns falsos negativos, né? Então, confunde muito com dengue. Tem que ficar bem atento para esse fato. E aí, claro, é uma doença que machuca, que a pessoa sente dor, que ela se sente incomodada, que ela tem febre alta. E é bem comum que então a gente veja esse aspecto aí em volta dos olhos, que é do cansaço extremo, é como se fossem olheiras mesmo. sim, como se fossem hogueiras bem Uhum. profundas. A doutora Cláudia falou que bom que você tocou no assunto da hidroxicloroquina, que a gente até tocou essa semana com outros médicos, a questão da eficiência ou não em relação ao tratamento das pessoas que também correram e compraram em farmácias e que agora parece que Sim, não está mais podendo ser comprado pela sim. falta, mas também parece que só com prescrição médica é algo parecido. Seria isso? Exatamente. Devido a essa corrida para as farmácias, existiu um decreto para que a cloroquina agora fosse vendida apenas com receita médica. Isso para evitar que as pessoas se automediquem, tá? Em relação a gente falar que existe uma eficácia, é complicado a gente dizer, pois é uma doença muito recente, estudos estão sendo feitos, mas o que eu consigo comentar é que houve um estudo que foi feito no Amazonas, se não me engano, em Manaus mesmo, com doses brutais, cavalares de cloroquina, porque a hidroxicloroquina é mais segura. E aí eles mostraram efeitos colaterais, mas não é essa dose e nem é essa droga que a gente está vendo ser utilizada, entendeu? Então eu acho Uhum. que isso é uma coisa que a gente pode dizer. Esses efeitos colaterais que foram vistos nesse estudo, eles foram vistos porque a dose foi muito superior e foi de outro fármaco que é menos seguro do que a hidroxicloroquina. E a gente usa há Interessante. muitos anos e a gente usa por anos nos nossos pacientes. E os efeitos colaterais não são tão graves assim, né? A gente tem uma segurança. Claro que pode acontecer, claro que não é para dar para todo mundo e muito menos para a pessoa ir comprar na farmácia e começar a usar. Mas, assim, eu acho que é uma segurança que o dermatologista pode passar para os outros colegas, para que eles possam prescrever se eles acharem que faz sentido, né, nos pacientes que vão ser acompanhados por eles. Certo, muito obrigado. Ah, tem uma pessoa perguntando, Atualec, Rick, algo É assim, o Rick, Eric. Atualec. Ah, é o Rick. Perdão na pronúncia dos nomes, é porque como todos têm um nome diferenciado, ele pergunta se você acredita que a telemedicina permanecerá como que vai evoluir daqui para frente, porque na realidade nós estamos em um processo de É, transformação de tudo, né? E é. assim, a pele é algo muito sensível no qual a gente também é, eu acho que o especialista ele tem necessidade de estar junto, principalmente em uma primeira consulta, para depois saber exatamente as questões do seu paciente. Sim. Eu acho que talvez seja isso. E como que permanecerá? Já que você o conhece, possivelmente é ou é seu amigo ou é seu paciente, né? Ele é meu paciente e amigo, né? Porque a gente ficou amigo, né, Eric? Sim. Mas assim, Que a bom. pergunta é sobre se vai permanecer, porque o nosso presidente sancionou a lei, mas ele disse que é só nesse período da Covid, né? Ele enfatizou isso na lei. Eu acho muito difícil. Tem até uma frase, acho que é do Einstein, que diz que a mente que se expande a uma nova ideia jamais vai se contrair novamente. A telemedicina Também. Muito coisa lógico. é uma coisa fantástica, entendeu? Eu sou super entusiasta, só que eu concordo com você, não é todo paciente que a gente consegue resolver por uma teleconsulta. A teleconsulta, na minha opinião, ela serve num momento como esse, em que a gente está mesmo que impedido de atender os pacientes, por algum motivo eles não conseguem vir até nós. Tem muita gente que se refugiou em outras cidades de São Paulo e não conseguem vir, né? Mas eu acho que ela é interessante para fazer retornos. Eu acho que ela é interessante para fazer teletriagem. Então, assim, o paciente quer saber se vale a pena ele sair de uma cidade longe para ser consultado comigo. E ele tem a lesão, ele quer mostrar, ele quer conversar, ele quer entender.
eu acho que é super viável, né? Por que não? Incrível que tudo na vida vem algo ruim, mas para trazer coisas boas. Por exemplo, um paciente seu que, quando pudermos viajar, que tiver tudo tranquilo, que tiver em viagem, que tiver algum problema, tem muitas pessoas que Sim, têm alergia e o exatamente. problema vai direto na pele. E a pessoa já vai, porque nós já tínhamos toda essa tecnologia a nosso favor, só que nós não utilizávamos tanto para isso. Então, Exatamente. assim, é algo que vem, acho que para acrescentar, né? Já existia, mas acrescenta. Com Tem uma certeza. pergunta, tem uma pergunta aqui Só, sobre a só, vitamina. Diga, pode só continuar. finalizando esse assunto, então, assim, é claro, existem situações em que mesmo a pessoa que está viajando, eu vou falar, olha, você precisa ir no pronto-socorro e procurar tal médico, porque eu não consigo daqui te dar todas as orientações. Ou então, faz isso e assim que você chegar na cidade, vem no meu consultório para a gente finalizar esse tratamento, porque eu preciso ter certeza se não é uma outra coisa. Mas, assim, isso é uma conduta médica, né? Então, assim, eu achei ótimo sancionar logo essa lei. A gente já fazia isso de forma informal, através do WhatsApp, de uma forma não segura e não remunerada. Então, isso gera falta de responsabilidade de ambos os lados, né? Sim. E os dados se perdem, porque às vezes fica numa conversa de WhatsApp e acaba sendo apagada e ninguém lembra. E às vezes é algo relevante que precisaria estar no prontuário do paciente. Desculpa, eu te Certo. cortei, você tinha outra Não, pergunta. não, sem problema, tudo tranquilo. Você está aqui para realmente explanar e as pessoas também podem perguntar, quem estiver entrando, os seus pacientes, amigos e as pessoas que estão entrando na live. A questão da vitamina D, nesse momento, é importante todas as pessoas, porque a gente houve um contraponto essa semana, conversei com alguém que falou que só se a pessoa tivesse com a deficiência da vitamina D. Que se não tivesse com a deficiência não necessitaria realmente tomar aquele sol ou até se expor, porque às vezes há muitos lugares, até no local que eu estou, o espaço tem a varanda, mas você pode ficar menos. Na realidade, o vizinho às vezes está a menos de 1 metro de mim, só tem um vidro que está dividindo todo, né? Então, assim, quais são os mitos e as verdades sobre a vitamina D nesse momento? E até para a Tá, vida também, para o normal. tá, então assim, a vitamina D é um assunto extremamente polêmico, né? As pessoas brigam por causa disso. Mas eu tenho uma opinião formada sobre. Eu sou dermatologista, então eu não acho interessante a gente prescrever exposição solar de uma forma generalizada, porque ela é diferente para cada tipo de pele, para cada pessoa. Tem gente que já teve câncer de pele, tem gente que tem doenças que não pode se expor. Então, pessoas com lúpus, pessoas com pênfigo foliáceo, elas vão piorar das doenças de base caso elas se exponham ao sol. Então, elas têm contraindicação de exposição solar. Tá? E em relação às doses de vitamina D no sangue, elas são variadas para o tipo de problema. Então, assim, se a gente for pensar em osteoporose, osteopenia, em osso, a gente precisa ter a vitamina D numa faixa de 20 a 30, por aí. Quando a gente pensa em doenças autoimunes, aí a gente precisa ter a vitamina D numa dose mais alta. A gente precisa ter um nível entre 30 e alguns autores falam 50, tem gente que é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, e considera que até o valor de 100 seria ok você ter esse nível, essa dosagem de vitamina D no seu sangue. Bem, a gente sabe que a vitamina D ela protege contra viroses em geral. Mas assim, eu não posso te afirmar que você deva tomar vitamina D para se proteger do Covid. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que, de uma forma geral, a imunidade ela se beneficia de níveis razoáveis de vitamina D, né? Só que a vitamina D, para a gente obter ela do sol, a gente precisa se expor no sol do meio-dia. O sol do meio-dia é aquele sol que tem maior concentração de ultravioletas B. É um raio solar específico. É ele que, em contato com a nossa pele, onde a gente tem colesterol, mas o colesterol da pele, que faz a barreira cutânea, o sol vai bater naquele colesterol e vai converter esse colesterol em vitamina D depois de passar em fígado e rim, tá? E isso é algo que acontece somente com essa exposição solar. E é uma dose que a gente chama de suberitematósa. Você não deve nem ficar vermelho quanto mais bronzeado. Então, quando a gente vê esse pessoal tomando sol e falando que está fazendo fotossíntese, vitamina D, não é acurado isso, né? Isso não é verdade. E também não é um soro da imunidade, como o meu colega Moisés está perguntando aí. Não tem nada a ver com isso. Agora, existem pessoas que têm a pele muito fina, que são os nossos idosos, que têm pele, às vezes, clara, que têm câncer de pele.
Se esse indivíduo for para o sol, ele não vai fazer vitamina D e ele aumenta o risco de carcinogênese, de desenvolvimento de câncer de pele. Então, para esse indivíduo, a gente recomenda já, desde o primeiro câncer que a gente faz o procedimento e vê, a gente dosa a vitamina D, se tiver baixa, a gente recomenda a suplementação, assim como com os pacientes que têm lúpus e pênfico foliáceo não podem tomar sol. Então, a minha dica é não faça nada da sua cabeça, não vai tomar shot de vitamina D, não fique tomando vitamina D sem aconselhamento médico. Se você tem dúvida, se consulte com seu médico. Hoje em dia a gente tem a possibilidade da telemedicina, você não precisa se arriscar de ir num consultório. Você pode contatar o seu médico e perguntar, no seu caso, se vale a pena você tomar vitamina D ou não. Né? Ou se para você é mais interessante você ir para o sol. Então, isso tem que ser individualizado, né? Não é uma panaceia e não é um soro da imunidade. Certo. E há algum tipo de... Não necessitar se expor ao sol como tipo uma transfusão de vitaminas na qual está inserida a vitamina D para não exposição ao sol e a pessoa ficar com a vitamina D balanceada ou não? Sim, a gente pode fazer o que eu falei, a suplementação. A gente pode usar o medicamento, né? A vitamina D via Por via oral. oral, no caso? E aí é isso. Se a pessoa tem uma deficiência e uma indicação, porque assim, você precisa ter a necessidade de usar e um motivo para você usar. Se isso casar, aí pode ser feito, sem nenhum problema, né? Mas Mas tem existe gente. ela venal também? Venosa, no caso? Sim, tem muitos médicos que estão fazendo injeções de vitamina D. Eu não sou do time que acha isso interessante, tá? Houve até uma médica recentemente que foi, pelo menos os rumores é de que ela tenha sido cassada pelo Conselho Federal de Medicina por estar aplicando um soro de imunidade. Eu não é da minha linha de pensamento isso, tá? Eu não Oi? tenho Carregando, alguns mas já colegas volta. que acreditam, entendeu? Então, Você, caiu um pouco a conexão. Você ia falando, eu não sou o seu ponto de vista. não, Não eu deu para não ouvir o concordo áudio, com não. esse tipo de conduta. Eu sei de colegas que adotam essa conduta, mas assim, no meu entendimento, até onde eu sei, primeiro que eu não me sinto capaz de fazer esse tipo de procedimento, mas eu, como médica, pelo que eu estudei, eu também não me submeteria a ele, entendeu? Eu não sou favorável, não. Para os meus pacientes que têm indicação, eu uso sempre a medicação oral. Eu nunca faço injetável. E sempre para Certo, aqueles que têm indicação de ir para o sol. certo. Para os pacientes que estão com Covid, há alguma informação relacionada à pele ficar mais sensível, a ter algum probleminha maior na pele que possa ser tratado? Porque tudo é muito novo, né? O que a gente está falando, sempre eu coloco, quando falo com profissionais da área médica, estamos falando do dia hoje, 19 de abril de 2020, às 15h18, porque assim, a informação que nós começamos e nem a informação pode estar atualizada daqui a poucos segundos. Então, É verdade. assim, até o momento, temos o Carter é do Uzbequistão, está aqui conosco também, Ai, que é que um amigo legal. meu. Ele mora longe, ele está cumprimentando, como ele cumprimenta na língua dele, eu não entendo a língua dele, mas está aqui também conosco. Bacana. Então, o que a gente sabe é que a pele dessas pessoas existe um risco de desenvolverem uma síndrome semelhante à dengue, né? Que é um monte de manchas na pele em geral. E também, na fase mais avançada, é possível que a pessoa fique com as extremidades, ou seja, dedos das mãos e pés, esbranquiçados, arroxeados, por conta de oclusão vascular que pode acontecer em casos mais avançados da Covid. Agora, indicação, a gente não tem muita indicação do tratamento da pele dos pacientes com a Covid, mas eu tenho uma indicação do tratamento das pessoas que estão evitando. Porque, assim, a recomendação é a gente lavar as mãos toda vez que a gente tocar em coisas que possam estar contaminadas, ou antes de mexer em coisas que vão entrar em contato conosco, ou mesmo se a gente mexer em olho, boca e nariz. Então, a gente precisa lavar as mãos e ou passar álcool gel.
e isso acaba por ressecar bastante as mãos. Então, a minha dica é que você vá dormir com a mão muito hidratada, para evitar uma dermatite de contato, que seria um eczema, uma lesão que aparece na pele, quando a gente faz essa limpeza muito constantemente, né? Então, isso é uma coisa muito indicada. Para as pessoas, a questão da maquiagem, do protetor solar, já que a gente tem que evitar tocar nos olhos, na boca, como que fica isso? Por exemplo, a primeira pergunta seria como que ficaria isso? O que seria indicado? Que tipo até que protetor solar seria indicado? Até que fator seria indicado? E com relação à maquiagem, se faria bem, se não faria bem nesse momento, tentar evitar. Porque como estamos todos em casa, a pessoa certo que faz bem para a autoestima da mulher a maquiagem, e homem também faz maquiagem. Então assim, faz bem para a autoestima, mas assim, até que ponto seria bom evitar esse contato com os olhos, com o nariz, com a boca. Tá, então assim, quando a pessoa se maquia, ela tá dentro da casa dela ainda. O grande problema é que isso facilita a adesão do vírus. Então, isso não está indicado para os profissionais que vão entrar em contato direto com os pacientes que estão com Covid, tá? Então, assim, pessoal que é intensivista, pessoal que está trabalhando na enfermaria, no próprio pronto-socorro, o ideal é não passar essas substâncias na pele, porque teria uma maior adesão do vírus. Teria. Não sei se terá, Sim. né? E assim, uma outra coisa que a gente tem recomendado é evitar de usar lente de contato, preferir o óculos, porque ele é uma superfície que vai oferecer uma resistência para essa contaminação. Isso para o profissional que está em contato. Para o indivíduo do dia a dia, assim, teoricamente, se tiver algum contato, a taxa de dispersão dessas partículas não vai ser tão alta. Então, assim, não teria uma contraindicação de usar para o indivíduo normal no seu dia a dia, entendeu? Certo. Porque não Então, é tanta partícula no ar quanto aqueles que estão em contato direto com doentes que estão entubados, porque daí fica muita partícula viral mesmo em suspensão no ar. Aí essas pessoas não deveriam. As outras não tem problema, porque elas vão fazer essa aplicação em casa. A única coisa que eu saliento é não emprestar maquiagem, é óbvio. Tá entrando em contato com a sua boca, com o seu olho, com o seu nariz, às vezes. Então, não compartilhar pincel, mas isso nunca, tá? Não só agora que tem a... é uma questão de higiene geral, né? É uma questão de educação Exatamente. também, de Mas que a gente princípios. não deve compartilhar de nenhuma maneira, nunca. E assim, principalmente agora, né? Eu acho que a Covid ela está ensinando vários hábitos de higiene para gente, né? Porque realmente é importante, se a gente for pensar, antes da gente entrar em casa, a gente tirar os sapatos e tomar banho, Porque, né? como até você citou a questão da maquiagem, às vezes, devido ao costume do latino, das pessoas, de termos o carinho uns pelos outros, né? Assim, das mulheres compartilhar maquiagem, a pessoa já faz, já é instintivo, né? E agora é um modus vivendi que é diferente, a gente vai ter que se adaptar a ser um Vai. pouco egoísta, ter que guardar aquilo para si, ter que estar com seus próprios itens pessoais. Sim. Claro que alguns itens que a gente já vinha tendo, esses itens, mas nesse momento, como você frisou, a questão da maquiagem, lembrar de não emprestar. Às vezes a pessoa faz instintivamente, mas é algo que é importante falar. Sim. Emprestar maquiagem, beber no mesmo copo, tudo isso são coisas que colocam a gente em risco, né? E tudo bem até um certo ponto que aparece uma doença como essa. Aí agora a gente já não pode correr o risco de desenvolver esse tipo de quadro, né? Porque a gente não sabe. Inclusive as pessoas que não estão sintomáticas, elas podem estar com o vírus e transmitindo, né? Então, assim, o Sim. fato de não estar sintomático já não quer dizer muita coisa. E é por isso que eu, pessoalmente, e depois de muito refletir, estudar e discutir com colegas, também acho que é interessante a gente utilizar máscaras. Todos nós, para nos protegermos uns dos outros nessa fase em que a Covid está em alta, enfim, que está todo mundo com esse problema. Depois que a gente criar uma imunidade, etc e tal, eu não acho que a gente deva continuar usando, não é esse o caso, né?
Mas eu acho que nessa fase, eu acho sim, é importante. Sim. E quanto ao protetor solar, nesse Uhum. momento Covid e pós-Covid e antes e anti-Covid, qual Sim, seria realmente assim um fator indicado, como deveria ser aplicado? Porque muitas tá. pessoas colocam, porque tem também na maquiagem, né? Sim. O filtro solar, ele também é uma indicação do dermatologista em relação ao paciente que está diante dele. Porque tem, por exemplo, pacientes que têm manchas na pele e que vão se beneficiar de um protetor solar mais espesso, que tenha cor e que seja de fator de alta proteção, tá? Agora, pacientes que não têm esse problema, mas tiveram câncer de pele, daí eles podem usar um outro tipo de filtro solar. Então, a gente não tem uma recomendação geral, né? A gente tem recomendações Específicas. pontuais para cada tipo de problema. Mas assim, se eu fosse dar uma recomendação geral para quem não tem nenhum problema de pele, eu recomendaria com efeito fotoprotetor e de fotoenvelhecimento, ou seja, para você não envelhecer e não manchar a sua pele por conta da ação do sol. Eu recomendaria um fator 30, né? E dependendo de quem é aquele paciente. Quem é esse paciente? Ele é um homem que quer um produto que não pese na pele dele, porque a pele dele é mais para oleosa, então a gente vai usar algo em gel, por exemplo. Ah, é uma mulher que se não tiver base, ela não vai passar porque ela acaba esquecendo e são muitas camadas. Então a gente vai usar um filtro com cor. Então, a partir daí a gente vai individualizando o tratamento, né? Não existe um filtro solar melhor do que os outros, existe um filtro solar melhor para você. Portanto, os dermatologistas, em geral, eles têm várias amostras no consultório e eles olham para o paciente, entendem o que o paciente precisa e o que o paciente quer e fazem a escolha de 2 ou 3 produtos para o paciente experimentar. E quem vai dizer qual é o melhor filtro solar para ele é ele mesmo. Porque o filtro solar só funciona se ele estiver sendo aplicado. Porque ele não funciona lá no banheiro. De forma Sim. geral, a gente recomenda aplicar nas áreas expostas do rosto, principalmente. Algumas pessoas a gente recomenda também no pescoço e colo, principalmente aquelas que já tiveram câncer de pele, né? As pessoas que têm manchas, a gente vai pedir para aplicar também nas mãos. Então, depende. Por exemplo, se for um paciente com lúpus, ele vai ter que aplicar em todas as áreas que são expostas. Um paciente com vitiligo, que a pele fica esbranquiçada, fica sem a proteção solar e fica muito suscetível ao surgimento do câncer. Também vai aplicar no corpo todo, E essa né? aplicação seria também no lar, seria em casa, seria nos ambientes Sim. fechados ou só na exposição ao sol? Essa recomendação que eu estou dando é a recomendação do uso diário. Então, ela É. sempre deve ser feita de manhã, após acordar, depois do banho, né? Ou após lavar o rosto. Ou quando a pessoa vai se expor, né? Realmente, daí a gente usa uma fotoproteção um pouco mais alta. Porque a gente sabe que as pessoas, elas reaplicam com menos frequência. Aí a gente vai orientar realmente um filtro solar de fator mais alto, Certo. né? O Rei que está colocando aqui que utilizou o álcool em gel e deu a sensação de queimadura. E a gente deve lembrar também que há muitas pessoas produzindo álcool em gel. Não estou falando que seria o caso dele, mas há muita fabricação de álcool em gel que não Clandestino, é né? aprovado, né? Que está clandestino. Por que será que ele sentiu essa sensação? Como ele é seu paciente, você o conhece, com certeza ele não comprou um clandestino. Se comprou, comprou por engano, né? Mas no Não, caso, existe essa possibilidade de... então, na verdade, o que que acontece? É a dermatite que a gente tinha explicado um pouco antes. Por conta da gente perder a barreira cutânea da nossa pele. A nossa pele, ela é a nossa grande interface entre o que é nosso e o que é externo a gente. A gente tem uma barreira mesmo. Ela delimita o nosso corpo, né? E ali, para você não ter saída de água e entrada de água à toa, a gente tem uma barreira que é feita pela queratina da pele e pela gordura da nossa pele, que é uma barreira lipoproteica e também tem imunidade, tem alguns micróbios envolvidos. Enfim, a gente tem uma barreira de proteção da pele. Quando a gente lava várias vezes, a gente acaba dissolvendo essa gordura que faz parte da barreira, a gente desarranja e aí a água sai em demasia e a gente fica com essa característica aí de queimadura. Parece uma queimadura, mas na verdade é a perda da água.
Agora, a gente tem que lembrar que o álcool gel, ele entra em combustão e a gente não enxerga. Vocês devem ter visto alguns vídeos pelo WhatsApp, Instagram mesmo, o pessoal fazendo o teste. Não pode ser utilizado perto do fogo. Inclusive, fazer uma propaganda aqui, que amanhã eu vou fazer uma live com uma cirurgia plástica, a Tatiana, que foi minha... eu fui caloura dela na faculdade, ela é plástica, e a gente vai falar sobre queimaduras caseiras, o que fazer. Porque a gente acredita que isso possa estar acontecendo realmente por conta desse quadro. Mas o que eu acho que o Eric teve, o que eu acho que pode acontecer é isso. Aí a sugestão é realmente da pessoa, ao dormir, encher as mãos de hidratante. Certo. Com relação ao lavar das mãos, porque há vários tipos de... Não há vários tipos de marcas, mas também há vários estilos de sabão. Há o sabão de coco, há o sabão normal, há a glicerina, há várias outras. Qual seria o mais indicado para proteger, para também para a pele ficar bem, para não maltratar tanto a pele? Qual seria o estilo mais indicado de sabão para lavar as mãos? O sabonete líquido de glicerina, ele é bem indicado, porque ele vai causar a limpeza das mãos, removendo e desestabilizando a membrana do vírus, ao passo de que não vai também ressecar tanto as nossas mãos. Mas esse ressecamento, ele acaba acontecendo no longo prazo, porque a gente está lavando muito mais do que o normal. E assim, a recomendação é bem precisa, toda vez que a gente tocar olho, nariz, boca, a gente precisa ou lavar ou passar o álcool gel, e isso é algo que acaba no longo prazo gerando esse tipo de quadro mesmo. E assim, existem alguns dermatologistas que estão indicando hidratar logo depois de lavar. Eu não indico. Eu acho que vale mais a pena você hidratar ao deitar, sabe? Quando você não for mais mexer em nada. Porque o vírus, ele se aproveita dessa... assim, eu não sei, ninguém sabe, entendeu? É algo muito novo, mas ele poderia se aproveitar dessa interface aí do creme. Então, eu não acho uma boa ideia você ficar hidratando durante o dia. Eu acho que o Certo. ideal é hidratar ao dormir mesmo. Mas E isso ao é dormir algo que seria para os gestos involuntários da mão, do rosto, de tocar no tem. rosto quando a pessoa está dormindo, né? Que aí há os gestos involuntários. Ah, O não, mas Moisés, quando você tá dormindo, tudo bem, entendeu? O problema é quando você tá num ambiente estranho e aí você pode estar tocando em algo que teve contato com o vírus. Assim, se tudo tivesse sido feito da forma correta, a pessoa, quando sair de casa, ir tomar banho, trocar toda a roupa, a sua casa vai ter um lugar que é semi-contaminado, que é onde você tira a sua roupa, e de um passo, daquele lugar para dentro, ela está limpa. Entendeu? Porque você não vai entrar com aquelas roupas, você não vai tocar em nada. Então, assim, tem uma forma de você organizar a sua casa de forma a ela não ficar contaminada, de você ter certeza que o teu ambiente está seguro, está limpo. Então é isso. A gente recomenda você entrar sempre por uma porta da sua casa e deixar aquele espaço logo onde você entra para desparamentação, que seria você tirar toda a sua roupa, entrar sem essa roupa e direto, passar o cojão na mão e geralmente direto pro coloca um chuveiro. recipiente, né? Para separar roupa por pessoa, para também não ter essa mistura. Exatamente. Aí você vai para o chuveiro, entendeu? A partir desse momento você está se descontaminando como um todo e quando você sair do chuveiro tá tudo limpo. Certo. Essa E é o a ideia. sabão, Então, nesse caso, seria também para o banho, seria o mesmo de glicerina, o melhor indicado para esse exatamente. sentido, né? Exatamente, um O Moisés sabonete. está falando aqui com relação às máscaras, que a partir de agora acho que vai fazer as viagens dele como os orientais fazem, sempre com a máscara. É Eu uma acho que os boa. orientais, eu acho que na minha opinião, seria questão de uma educação para com o Sim, próximo, né? Algo que, sim. se você está com algum sintoma de uma gripe normal, sem ter a ver com coronavírus, é uma questão de educação, na realidade, que os orientais fazem, né? É verdade. E outra coisa que eu acho que talvez mude depois dessa situação toda, essa crise, é o fato das pessoas pararem de trabalhar com gripe. Porque eu acho, primeiro, que a pessoa não rende, depois que ela passa isso para toda a equipe, às vezes. E aí tem uma microepidemia no setor que você trabalha, porque uma pessoa foi trabalhar doente. Não é interessante. As pessoas podem primeiro convalescer, depois irem trabalhar. Não tem nada a ver uma pessoa ir trabalhar com febre, derrubada, sem conseguir falar.
Imagina você vai no médico, chega lá, o médico tá pior que você. Não dá, É bem né? complicado. É complicado demais. O Eric, agora eu falei certo, o Eric que eu estava falando errado. Ele está perguntando quanto tempo de antecedência é recomendado para a exposição. Acho que após colocar o É o filtro filtro solar. solar. Então, o filtro solar ele deve ser aplicado de 30 minutos a 1 hora antes da exposição, porque é o tempo que ele se conecta lá faz as reações dele com a pele e fica estabilizado. Então a gente, claro que a gente aplica, por exemplo, quando a gente vai à praia, a gente aplica novamente o filtro solar na praia, mas a primeira aplicação é fundamental que ela seja feita em casa, sem a roupa de banho, tá? E isso tem a ver também com a No corpo exposição do inteiro, dia. então. Seria no corpo inteiro a primeira. E aí depois Certo. você veste a roupa. Inclusive nas partes íntimas também. Não, nas partes íntimas não precisa aplicar. Certo. Mas é porque gera dúvida. Eu, como leigo, aí eu pergunto para a pessoa É importante entender, né? você perguntar, É mas assim, a gente importante. fica com a marquinha do sol justamente porque a roupa, ela também tem um fator de proteção solar. Então, ela não deixa o sol passar por aquela trama de tecido. Mas isso é claro quando a gente faz a proteção solar global. Porque assim, a proteção solar não se resume ao uso do filtro. Entendeu? A gente tem que ter atitudes fotoprotetoras, ou seja, tomar o sol até as 10, depois das 15, ficar na sombra nesse intervalo, né? E reaplicar o filtro a cada 3 horas. A gente também tem que usar boné ou chapéu, né? E óculos de sol, porque existe a situação da catarata, que é uma doença no olho, mas que acontece por conta da exposição ao sol. Catarata não é uma coisa só de pessoas mais velhas, é uma coisa também das pessoas terem ficado a vida toda se expondo ao sol. O Moisés Assim, colocou algo que eu li, mas não vou colocar aqui, Moisés. Falou que se for naturista, você pode colocar se tem algo específico. aplicar em tudo mesmo, hein? Eu não tenho paciente assim, talvez o Moisés possa ajudar a gente. Que eu sei que Talvez ele seja naturista, né? o Moisés, nossa, o Moisés gosta muito de uma praia nudista. Ele vai Mas é uma boa pergunta para os profissionais também que estão aqui, é quem, importante. quem sabe já pode colocar aqui se existe para todas as áreas do corpo, né? Então, Eles agora que não falando sabem. a região genital, ela é uma semimucosa. Não é indicado a gente expor as semimucosas direto ao sol. Tanto que quando o paciente vai fazer banho de ultravioleta, né, por conta de alguma doença na pele, psoríase, vitiligo, outras doenças também, a gente sempre pede para cobrir o genital. Então, assim, o naturista, ele deve frequentar a praia até as 10 horas da manhã e depois das 15 horas, porque o raio ultravioleta é muito forte mesmo nesse horário entre as 10 e as 15 e não é indicado expor o genital nessa hora, porque você pode sim ter lesões de câncer de pele nessas regiões. É que ninguém é tão naturista assim que fica o tempo inteiro. A Eu pessoa já vai uma vi vez, algumas pessoas né? bem naturistas, Então, principalmente as pessoas de pessoas bem bem mais naturistas. idade, na realidade, pessoas Então, vou explicar idosas. para elas que não é indicado você expor o genital ao sol, tá? Não é. Eu soube de uma época aí, até não foi no começo do ano, eu não sei se você ficou sabendo, eu, por ser dermatologista, soube que tinha uma mania de expor a região do períneo para o sol. E algumas pessoas se queimaram nessa brincadeira. Por quê? Porque é uma região que não olha para o sol, ela sempre fica coberta, tá? E pode causar um carcinoma, como o Moisés está falando, e esses carcinomas eles são bem mais agressivos do que aqueles que acontecem na nossa pele normal, inclusive com metástases. Então a gente tem que evitar esse período de exposição ao sol, né? Porque é problemático mesmo, tá? Isso daí pode acontecer, não é indicado. Certo, bem interessante, assim, são até dúvidas que a gente vai tirando e aprendendo para a Sim, vida, né? E até pode chegar a outras pessoas nesse momento. E o que que uma médica que está aí, você está diretamente do Hospital das Clínicas, né? sim. E o que que a médica sente e o que que também os profissionais também podem colocar que estão aqui? Qual a sua sensação nesse momento? Se há um medo, se há uma angústia, se há uma ansiedade, uma vontade de ajudar o próximo, mas ao mesmo tempo o que está pesando mais na balança no seu sentimental, no Tá. sentimental da médica,
nesse É a momento? maior montanha-russa. Tem dias que eu acordo apocalíptica, que eu acho que é o fim do mundo e o mundo vai acabar. Tem dias que eu acordo mais esperançosa. Tem dias que eu quero ajudar. Tem dias que eu não quero nem sair de casa porque eu tô com muito medo. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo agora. É muita emoção, sabe? É realmente uma montanha-russa emocional. E eu vejo isso não só comigo, mas vários colegas estão assim. Inclusive, eu estou participando de um grupo de apoio às 11 horas da manhã do sábado, de uma ex-enfermeira formada que hoje em dia é instrutora de yoga e ela dá uma meditação, ela dá é um grupo de discussão que é bem bacana. Então, se alguém que está assistindo também está nessa situação, pode contar a nós, depois me manda uma mensagem que eu coloco vocês em contato. É duro, viu? A gente passa por tudo isso, mas eu acho que o que está pendendo mais é pro lado da esperança mesmo. Eu acho que isso vai passar e que a gente vai levar coisas boas disso, coisas ruins também, claro, mas eu acho que a gente também vai ter ganhos É o que eu indiretos, sempre lógico. falo aqui, eu falo até nas orações que eu faço, é assim, eu creio que é uma purificação da vida, na realidade. Não que as pessoas que estão falecendo, que estão doentes, são pessoas que vão, que mereçam falecer, por isso que são piores ou melhores do que as outras, mas é uma questão de o mundo mudar, porque sempre quando nós tínhamos a ideia do o mundo vai acabar, seriam os prédios cair, tudo ser destruído, e não. Se a gente olha, o sol está lindo, a cidade está linda, todas as cidades estão lindas. São lindas. Nós que estamos doentes, nós que estamos com medo, nós que tivemos que ficar em casa e mudar os nossos hábitos, né? Então, acho que é só um momento. Eu creio muito que nesse momento Jesus está bem próximo também ajudando, porque tem os médicos que a gente tem que agradecer a todo a pesquisa, mas também tem a parte espiritual que tem que ser reforçada em qualquer religião que for. Eu acho que é Com certeza. bem interessante. A parte também psicológica, mas eu creio que o espiritual nesse momento é o que vai mais alto, porque a fé é renovada, seja qualquer a religião que for, a fé é renovada a partir desse momento que a gente vive uma incerteza que está no profissional que vai nos dar as informações, porque o profissional ainda não está totalmente informado, porque ninguém está na realidade, o mundo inteiro está sem todas as informações. Então, assim, eu acho que é muito importante se apoiar nesse sentido que é a fé, né? Não, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu também sou católica, eu vi que você é. Bastante. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que não foi à toa que a nossa quarentena aconteceu no meio da quaresma, né? E assim, eu acho Hoje é que o dia é. da Divina Misericórdia também. Hoje eu já rezei. Eu acho que é um momento para a gente se voltar mesmo para dentro da gente. Eu vejo muita gente ainda brava com as outras pessoas, querendo dizer o que, que as outras pessoas deviam fazer, se é voltar a trabalhar, se é ficar em casa. E na verdade, gente, a gente tem tanto trabalho interno para fazer, tanta faxina interna para fazer, tanta coisa para olhar. É um Tantos trabalho enorme. projetos, né? Projetos que ninguém via antes e que agora a gente pode colocar esses projetos porque estamos Ah, isolados mas em casa. falando também do ponto de vista emocional e espiritual, tanta coisa que a gente precisa perdoar na nossa vida, tanta coisa que a gente tem que ressignificar, tantas pessoas que passaram por nós e que nós deixamos passar, né? E hoje, quando a gente está mais fragilizado, é uma oportunidade para olhar tudo isso e ressignificar várias coisas mesmo, sabe? E também é uma oportunidade para a gente introduzir, se a gente não tem o hábito, oração na nossa vida, para a gente se sentir mais conectado mesmo entre nós e com Deus, né? O divino, enfim, qualquer coisa que as pessoas acreditem. Mas Porque com aquilo é que bom nesse momento transcende, também as pessoas terem o respeito de cada religião, né? De cada... sim, E com também entender certeza. que há algo realmente superior, seja qual religião for, que há algo Exatamente. superior Existe e, algo e, que e, transcende todos nós. e que isso não desrespeitando os profissionais psicólogos nisso, mas eu acho que talvez seja o mais importante se voltar os olhos para cima Sim, e pedir, como hoje é o dia da Divina Misericórdia, pedir que tenha misericórdia das pessoas que estão sem ar nesse momento, das pessoas que, que vão passar por isso, de nós que estamos nessa incerteza perante a vida. Eu acho que é bem importante.
a doutora Cláudia coloca aqui, atividade física, boa alimentação, meditação, alguma religião e pensamentos positivos, um conjunto. Eu concordo plenamente, creio que também você concorda. Sim. E eu queria saber quanto você não está no isolamento, mas quanto à sua família, como que fica? Você está em um hotel, como que está, ou está direto no hospital? Porque alguns profissionais estão em hotel, né? Sim. Outros estão tentando conciliar com a família, com os Uhum. filhos. Bem, eu moro sozinha, então eu tô na minha própria casa mesmo, né? Porque não teria nenhuma outra pessoa para contaminar. E eu moro muito perto do hospital. Agora, minha rotina mudou imensamente, porque eu ia para o hospital durante o dia, de manhã, geralmente, e à tarde eu ia para o meu consultório. Então, nesse momento, eu não estou atendendo no consultório, eu estou só disponível através da teleconsulta. Certo, a Porque eu gente vai vou aproveitar até estar. para falar agora. Se eu quiser marcar uma consulta com a doutora, como que eu posso fazer nesse momento e pós-Covid? Aí que a gente tem que sempre pensar na esperança, né? E pós-Covid, Sim. onde é que a doutora atende? Como que pode ser? Por exemplo, eu tenho Então, dermatite, uma dermatite séria. Aí, aham. aproveitando, fazendo a pergunta, o remédio para dermatite é só realmente a, aquela medicação que faz engordar bastante, qual é o nome? Agora eu esqueci, perdão. Prednisona, Mas tem um outro nome Cortém, que é. Hã? Meticortem. O corticoide mesmo, né? Que Exatamente. só Então, existe. não. A dermatite, ela não deve ser tratada dessa maneira. A gente trata só quando a gente não consegue, em algumas situações, não é bom tratar dessa maneira, não é o indicado, né? Mas ela é uma doença crônica, então ela não tem uma cura definitiva, não é o problema do remédio. A dermatite, ela também é uma doença que conversa com você e te faz mudar de hábito e adquirir uma série de cuidados, né? Eu acho que todas as doenças vêm para isso. Eu estou numa visão holística, assim, da medicina, no sentido em que você tem que encarar a sua doença não só como algo físico, mas também algo espiritual que ela está querendo te dizer. Sem desmerecer em nada a medicina, porque eu sou uma médica totalmente alopata, com as medicações convencionais, mas tem esse lado que você tem que entender a doença. E na dermatite é totalmente isso. Você não vai usar um remédio e se livrar do problema, entendeu? Você vai ter que aprender a lidar com a sua doença, fazer um tratamento, e esse tratamento você vai casar com esse tratamento, entendeu? É. Ele vai ser um tratamento para a tua vida. E se eu Seria quiser isso. entrar em contato com a doutora para uma consulta, onde que ela atende, como que eu posso Tá. encontrá-la pós-Covid e no momento Ok. os pacientes, as pessoas que querem uma primeira análise de algo, Uhum. como que elas podem entrar em contato? Que aí seria bom se deixar suas Sim, no meu informações. perfil do Instagram tem todas essas informações. Tem Uhum. o telefone para entrar em contato agora nesse momento e marcar a consulta. Normalmente eu atendo em São Paulo, no Jardim Paulistano, mas lá no meu Instagram tem todas essas informações. Certo. E nesse Acho momento, que para é um isso. paciente que for iniciar, Sim. mas que tiver com algum problema, como até o Eric citou, de achando que está com queimadura, algo assim, ele Uhum. poderia já tentar ver essa consulta via internet nesse momento A gente consegue inicial. prestar esse atendimento agora, nessa situação, via internet. E se a gente identificar que existe alguma coisa que a pessoa precise de uma consulta presencial, também vai ser dito. A gente não vai tentar adivinhar algo que precise ser examinado de forma presencial, Até né? porque às Então, vezes tem assim, que prescrever, né, algo e você tem que ver e tem também que dar documentação para ser comprado, né? exatamente. Creio Mas que assim, seria. como ela foi aprovada, a teledermatologia ou a telemedicina, a gente consegue prestar esse atendimento, ele é legalizado, tá tudo certo, mas às vezes a gente precisa ver o paciente. Às vezes, mesmo a gente podendo fazer, existe uma necessidade de ver a lesão, existe isso. Então, a gente vai comunicar ao paciente que ele precisa está de forma presencial também, que essa forma, a distância não vai resolver para o problema dele. Por exemplo, se for uma lesão que eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou dizer, olha, a gente está identificando algo que precisa ser operado e nesse momento eu não te aconselho a fazer essa cirurgia, não é nada urgente, mas assim que o problema passar, né, a situação da crise do Covid passar, eu te aguardo no meu consultório para a gente poder agendar esse procedimento.
Então, seria uma das soluções que a gente não consegue oferecer via videoconsulta, E né? como estão sendo as cirurgias que são as não eletivas, que são as urgentes? Como que elas estão acontecendo? Como que está sendo colocado uma fila, algo nesse sentido? Está sendo mudado para um outro hospital que não tem tantos pacientes com Então, Covid? Como você quer que... saber no Hospital das Clínicas ou de forma particular, geral? Não, em geral, mas pode ser o exemplo também do Hospital das Clínicas, de como que está sendo feito, porque há Tá. pessoas que realmente precisam de uma cirurgia Sim, com urgência, né, nesse tempo, porque não é só o Covid que exige um sim, não é só o tratamento, Covid que existe. há Tem todas várias as doenças. especialidades que são necessárias, né? Então, assim, como que está sendo feito esse processo das pessoas que necessitam realmente fazer a cirurgia? Tá, então assim, na dermatologia, o que que seria urgente? Seria melanoma, né? Alguns melanomas avançados. Esses eles não estão sendo remarcados, eles estão sendo feitas as cirurgias com todos os cuidados necessários. No caso, dupla máscara, face shield, o paciente assina um termo sabendo que ele pode vir a ser contaminado pelo fato de estar frequentando um hospital, né? Unha encravada com dor não é uma urgência, a gente consegue fazer alguns tratamentos para conseguir postergar essa cirurgia. Eu já vi unhas encravadas horrorosas, assim, que você não tem ideia de como a pessoa pisava e que a pessoa tinha 5 anos. Então a gente consegue com analgésicos e uma série de cuidados que a gente faz em casa, no caso a salmoura, que é água e sal, colocar o pé ali e a pessoa consegue aguardar o momento correto de operar. Eu Com acho que água o quente é melanoma indicado essa questão do pé também, botar um pouquinho de água quente e a salmoura, como você falou, ajuda não. bastante E lá para na unha minha encravada. região as pessoas utilizam bastante com água quente Alivia um pouco. bastante. Nossa. E assim, no Hospital das Clínicas, a gente tem um comitê de crise que foi instituído no começo do ano, quando a gente soube que essa epidemia poderia vir para cá, né? E esse comitê de crise esvaziou um setor inteiro, que é um prédio inteiro do hospital, para tratamento do Covid. Então, todo o resto das clínicas, todas as especialidades foram para outros serviços, para outros hospitais do complexo, do HC, para continuarem atendendo o que fosse urgente, o que fosse grave, o que fosse não adiável. Então, semanalmente, os residentes de dermatologia ligam para os pacientes que teriam consultas e conversam com eles sobre como é que está a situação e criam, através do prontuário e conversa telefônica, se esse paciente vai para o HC para fazer a sua consulta ou se ele vai ser reagendado, Certo. né? Então tem todo esse cuidado, assim. Realmente é uma situação que eu nunca vi. A gente passou por H1N1, a gripe aviária, A mas não SARS. teve essa repercussão, a SARS, não teve essa repercussão que está tendo atualmente. Eu já estava no hospital e tudo mais. É realmente inédito. Mas tudo vai passar, com fé em Vai Deus, tudo passar vai com passar. certeza. Muitas vidas vão ser ceifadas, vão ser levadas, mas no final tudo vai dar certo. Eu queria agradecer pelo seu tempo, eu queria já convidá-la para uma futura ou nova live, já com outras coisas mais positivas ou com outras informações sobre o Covid. É muito interessante, a Tami colocou que ele adora, a Tami Moreira, deve ser Tami ou Ah, Tami? obrigada. A doutora Tati é maravilhosa, excelente médica. Deu para perceber daqui, eu quero ser paciente dela também. Vamos buscar ela para ver a questão da minha dermatite, que é algo também muito sério. Moisés colocou que agradece, disse que aprendeu muito. E realmente, Ah, é assim, nada, ele me ensina muito. mas eu acho que os dois, eu acho que vocês dois se completam, acho que na área de trabalho, acho que é interessante, deu para A perceber gente trabalha a junto. conjunção de ideias, né, dos dois. Então, assim, é Sim, muito interessante quando um colega apoia o outro, né, principalmente nesse momento em que todos nós devemos apoiar o próximo e pensar no próximo. Então, deu para perceber durante toda a conversa que há essa interação e essa conjunção de ideias entre os dois, né? A sim. Jo lá do Sergipe está colocando excelente profissional, parabéns, volte mais vezes. A doutora Cláudia agradece, que está linda a Tati, ficou linda. Todo mundo adorou seu batom. Depois tem que Eu fazer vi, uma marca de batom da doutora Tati. Então, vou criar uma assim, linha. tem que fazer uma linha de batom e monetizar com isso. Pois muito obrigado, eu espero que a gente possa nos encontrar novamente, tanto no consultório, que eu quero marcar depois que tudo isso passar,
como também em lives aqui, que a gente possa contribuir com alguma coisa, com a melhora na vida das pessoas. Muito obrigado e até a Obrigada. Eu próxima. agradeço Você pode muito. falar, mandar um abraço para os seus amigos, Tá, eu seus agradeço muito o colegas. convite, foi muito legal, já estou te seguindo também. E queria dizer que as lives estão ótimas, são várias, né? Eu vi que você está fazendo várias. Adorei as perguntas, adorei essa entrevista, eu achei que foi bacana para todo mundo. E estou super à disposição, sempre que quiser, a gente pode fazer de novo. Foi muito bacana mesmo. Muito Eu obrigada. também adorei. Lhe confesso que eu achei que não ia, porque quando nós falamos anteriormente, você disse, são 500 procedimentos de dermatologia, que vai ser complicado. Mas não, foi tranquilo. Eu estava um pouco preocupado, mas foi tranquilo. E assim, eu acho que todas as respostas foram bem respondidas, tiveram o consenso exato no momento exato. E convido também os seus colegas que estão assistindo, se quiserem, eu vou mandar, geralmente eu mando depois o convite para eles, eu vejo as especialidades e mando. E às 17 horas a gente está com um oncologista que vai, e ela trabalha também com nutrição, ela vai falar sobre o panorama atual e também da vida, para como tratar as pessoas que estão com a doença e que podem ser tratadas. E depois nós vamos ter às 20 horas a Imperadora da Autoestima, que ela vai falar sobre autoestima, sorriso, Ai, que brincar. legal! E amanhã Muito estava até que o rapaz também de Amsterdã, amanhã ele vai falar como está a situação em Amsterdã, vai ter já outra que vai falar sobre tinturas de cabelo, que é algo que também tá, agora bem, não isso é muito está importante. tá sendo um pouco, mas ela vai falar sobre isso. Então a gente tem todos os dias, tem África do Sul amanhã também, direto de lá de Cape Town, um amigo meu, ele vai falar como está a situação lá também. Depois de amanhã tem uma fonoaudióloga. Então todos os dias tem todos os profissionais de saúde. Eu acho que na realidade, é uma ajuda humanitária que a gente está fazendo. A gente Com tá certeza. colocando, isso chega nos hospitais, isso vai chegar depois, as pessoas gravam, chega para tantas pessoas e vai ajudando, ajudando, ajudando. Sim. Pois Ó, muito parabéns grato. pela Muito obrigado. iniciativa, tá ótimo o seu canal. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Vamos esperar melhorar mais ainda, tentar melhorar cada vez mais. Viu? Muito obrigado. Fique com Deus. Que Deus proteja também seus Obrigada. colegas, todos que estão aqui. Qualquer religião que for, mas que estejam com Deus nesse dia tão importante também para a religião católica. E que possam seguir a página e que possam aceitar os meus convites que os mandarem. E que possamos todos vencer essa batalha juntos. Um abraço, doutora Tatiana, e até a próxima. Até, obrigada. Tchau, De tchau. nada. Tchau, tchau.